Diz assim: Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Diga comigo: agora vá e abandone sua vida de pecado. Feche os seus olhos, oremos. Pai, nós lemos a Tua palavra. Pela Tua graça, pelo Teu sangue, pela Tua misericórdia, que o Senhor possa nessa noite revelar ao nosso coração aquilo que o Senhor quer mostrar para mim e para a Tua santa igreja. As ovelhas não são minhas, são Tuas. A palavra não é minha, é Tua. O reino não é meu, Senhor, é Teu. E as palavras também não são minhas, são Tuas. Coloca as Tuas palavras na minha boca e aquece os nossos corações nessa noite, Senhor, para que nós possamos ver a essência daquilo que nós cremos, daquilo que nós falamos, do Evangelho vivo, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu gostaria de falar com você nessa noite sobre o coração do Evangelho vivo. O coração do Evangelho vivo. Faz assim comigo com a mão. Faz assim com esse dedo. Diga: salvação. Salvação. Agora esse dedo aqui. Cura. Cura. Esse dedo, olha lá. Libertação. Libertação. Agora é o dedo mínimo. Discipulado. Discipulado. Está faltando o polegar. Amor. 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 Você sabe qual que é o dedo mais importante da mão? Polegar. Polegar. Por que é o polegar? Porque ele é o que consegue fazer com que a gente pegue as coisas. A gente pode perder os outros dedos, mas se a gente perder o polegar, a gente quase que não utiliza a mão. Porque é o polegar que firma e é o polegar que tem mais fácil acesso aos outros dedos. Ó, a mão assim, um evangelho vivo, um evangelho que passa, um evangelho que tem salvação, que tem cura, que tem libertação, que tem discipulado. Mas na essência, tudo começa aqui, no amor. E eu gostaria de falar sobre o texto, talvez, que possa mostrar, meu irmão, minha irmã, a essência desse amor. A essência do Evangelho vivo, do Evangelho que Jesus veio trazer para nós. Por que o Evangelho vivo? Porque é o Evangelho de verdade. É um Evangelho experimentado. Uma coisa morta você não experimenta. Uma coisa morta você não passa. Mas uma coisa viva pode ser passada. E pode ser experimentada. Então aqui, meu irmão, minha irmã, Jesus, como de costume a gente vai ver na Bíblia, Jesus ia para o Monte das Oliveiras para passar a noite, para orar. Era perto ali de Jerusalém. Ele passava a noite ali orando, dormia com seus discípulos. E aí ele, bem cedinho, foi até o templo, que era ali perto, e foi para ensinar o povo. E ali então tinha algumas pessoas que eram os mais religiosos da época,
que eram os bambambãs da religião judaica naquele tempo, os mestres da lei, aqueles que tinham inveja de Jesus, aqueles que tanto oravam a Deus e continuam orando, os judeus continuam orando até hoje, pelo Cristo, pelo Messias, e quando o Cristo Messias chegou, eles rejeitaram, eles não aceitaram, eles falaram mal, até deles levarem Jesus para ser morto. E aqui então, tamanho era a inveja que eles tinham de Jesus, eles estavam planejando algo para pegar Jesus na curva, para pegar Jesus desprevenido, e ter alguma coisa para acusar Jesus, para que eles pudessem matar Jesus, mas eles queriam matar Jesus de acordo com aquilo que estava na lei, sob uma alegação verdadeira, que eles tivessem contra Jesus. Mas você acha que Jesus poderia ser surpreendido? Como ser humano ele poderia, mas como ele orava, e por isso, meu irmão, minha irmã, que nós temos que orar todos os dias, de preferência antes de sair no nosso dia, ok? Por quê? Porque Deus pode nos revelar o que vai acontecer no dia e nos preparar para aquilo que nós não estamos preparados. E por isso que Jesus estava preparado, porque ele tinha uma vida de oração com o Pai, amém? E aí então trouxeram para Jesus, eles fizeram essa cilada, de uma mulher surpreendida em adultério, uma mulher que estava lá, eles pegaram a mulher no ato do adultério, né? Na cena do adultério. E olha só, alguém pode adulterar sozinho? Não. Então se eles quisessem cumprir a lei, tinha que estar só a mulher lá? Não, tinha que estar o homem também, sim ou não? Sim. Mas não estava, porque o objetivo dele não era cumprir a lei, a vontade de Deus. O objetivo deles era fazer o mal para Jesus. E preste atenção, quando a gente se torna uma pessoa religiosa, por mais que a gente esteja na igreja, por mais que a gente esteja numa instituição, por mais que a gente procure fazer tudo certinho, a gente vai sempre beneficiar um e outros não. A gente vai sempre fazer o mal para Jesus. A gente vai sempre, meu irmão, minha irmã, pensar só em nós e agir pela raiva, agir pela inveja, agir pela nossa humanidade que é má, que é ruim. Eles eram também avarentos, eles amavam o dinheiro. E ali então, eles levam essa mulher até Jesus. E naquele tempo, dizem alguns estudiosos, quando uma mulher era surpreendida em adultério, ela levava exposta ali, iam expor aquela mulher sem a parte de cima da sua roupa. E ali então trouxeram aquela mulher e jogaram, vamos dizer, né, jogaram ali no chão, na frente de Jesus, e falaram: mestre, essa mulher, jogando no chão, foi surpreendida em adultério. Na lei está escrito, Moisés disse, que quem praticar adultério será morto, será morto por apedrejamento. Imagina uma morte sendo apedrejado, será que é boa? Você acha que uma pessoa morre com a primeira pedrada? Morre com quantas pedradas? Com muitas. Imagina a dor que a pessoa não sente, na frente de todo mundo, e ainda a pessoa exposta. Mas olha só, eles não, como eu disse, não queriam cumprir a lei, só tinha a mulher ali. E aí então, no versículo 6, eles estavam fazendo isso como armadilha para ter uma base para acusar Jesus, para matar Jesus. Eles queriam matar aqueles que eles tanto oravam e buscavam, porque a religião nos cega e não nos deixa ver Jesus. Não adianta a gente estar na igreja, se a gente estiver segurando uma pedra na mão, porque quando a gente se torna uma pessoa religiosa, a gente só tem pedra na mão, só tem a falar mal do irmão, só tem a falar mal do pastor, só tem a falar mal das pessoas, e só acusa, e só condena. E isso a gente se tornou uma pessoa extremamente religiosa, só tem palavras de morte, porque a Bíblia diz que da nossa boca pode sair palavras de vida e palavras de morte. Mas se nós estamos assim, meu irmão, é porque nós nos tornamos religiosos. Podemos não ter começado como religiosos, com o coração sincero para com Deus, mas podemos ter nos tornado por achar que somos melhores do que os outros, e nós não somos melhores do que os outros. A graça de Deus
é que nos salva, o sangue de Jesus é que nos salva, amém? Mas aqueles homens haviam sido deixados levar pela religião, pelo ódio, pelo rancor, haviam esquecido aquilo que nós vemos que Jesus falou lá em Mateus 23, 23, esqueceram a misericórdia, esqueceram a compaixão, esqueceram a justiça, só queriam fazer o que eles achavam que era bom para eles, não estavam pensando nem aí naquela mulher, usaram aquela mulher apenas como algo para pegar Jesus. Talvez até um deles foi lá deitar com a mulher, falou, não, vai lá, tudo bem, a gente te encobre aqui, vai lá para a gente resolver esse negócio com Jesus. Mas sabe o que Jesus faz com os religiosos? O que ele fez no versículo 6? Ele se inclinou no chão e começou a escrever. Jesus não dá atenção para a religiosidade, Jesus não dá atenção. Meu irmão, minha irmã, se a gente tem um cargo, um título, se a gente está na igreja há 200 mil anos, Jesus não dá atenção, meu irmão, só porque eu venho na igreja todo dia, ou não. Essas coisas são boas, eu não estou falando mal, mas se a gente começa a se achar melhor e começa a só jogar pedra nos outros, e esquecer o princípio do Evangelho, porque Jesus falou assim, meu irmão, minha irmã, nisso conhecerão se vocês são verdadeiramente os meus discípulos. E Jesus falou assim, se vocês sabem pregar bem, foi isso que Jesus falou? Não. Se vocês conhecerem toda a Bíblia, se vocês ganharem 1000 almas, o que Jesus falou? No que vocês vão conhecer se são verdadeiramente os meus discípulos? No que? Se vocês amarem uns aos outros. A essência, por isso que é o polegar, é o amor. A essência do Evangelho vivo é o amor. Talvez a gente ore por alguém e a pessoa não seja curada, mas a gente acredita que a pessoa pode ser curada, sim ou não? Mas aí a gente colocou a mão na pessoa, a gente amou a pessoa, a gente ouviu, a gente falou, nossa, o meu pastor não está aqui, mas eu vou orar por você porque no nome de Jesus, ok? Você está levando amor, você ouviu o que a pessoa falou e às vezes a pessoa foi curada, só por ter falado para você, porque a Bíblia diz que nós, quando confessamos nossos pecados uns para os outros, e oramos uns pelos outros, nós somos curados, só porque a pessoa falou com você, mas você deve ter amor para ouvir aquela pessoa, para dar tempo àquela pessoa. E aqueles homens não estavam nem aí para ninguém, eles não ouviam ninguém, não conseguiam ouvir nem Deus manifestado na carne, Jesus. E quando nós nos tornamos pessoas religiosas, nós não ouvimos ninguém, nem a Deus. Deus pode aparecer na nossa presença, na nossa frente, e a gente não reconhece, porque a gente está tampado pela religião. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus Cristo ressuscitou, aquelas mulheres ali preocupadas, onde está o corpo do meu Senhor? Onde está? Elas queriam ungir o corpo, elas queriam cuidar do corpo, queriam jogar perfuminho no corpo. E daí Jesus aparece para elas, e elas falam, onde você colocou meu Senhor? Porque a religião nos tampa, eles não conseguiram ver um Jesus ressurreto. E quando a gente abandona o amor, a gente fica cego. Mas nessa noite, em nome de Jesus, toda a religiosidade cai das nossas vidas. Amém? Nessa noite, em nome de Jesus, toda a falta de amor cai das nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Jesus não dá atenção para isso. Mas então, depois de tanto insistirem com Jesus, no versículo 7, visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Jesus estava num mato sem cachorro, meu irmão, porque se ele dissesse para apedrejar a mulher, eles iriam fazer com que Jesus fosse levado até os romanos. Sabe por quê? Porque os judeus não tinham autoridade, como os romanos governavam na terra, ok? Os judeus não tinham autoridade para matar ninguém. Então, se Jesus falasse para jogar pedra, eles iam pegar Jesus e levar para os romanos e falar, ele mandou matar alguém, ok? E daí Jesus seria morto.
Agora, se Jesus falasse assim, não joguem a pedra nela, eles iam falar, você é um falso profeta, porque está escrito, meu irmão, no Antigo Testamento, está escrito em Levítico, que quem foi surpreendido em adultério, meu irmão, minha irmã, tem que ser o quê? Apedrejado, tem que ser morto. E a lei de Deus vale para mim, vale para você e vale para Deus, vale para Jesus. É a mesma lei. Só que ali estava o amor manifesto, na carne, Jesus. Amém? O amor nunca é surpreendido. O amor apaga uma multidão de pecados. Por isso, meu irmão, que eu e você não podemos ficar espalhando para os outros o defeito dos nossos irmãos. Por quê? Porque o amor esconde o pecado. Amém? Jesus não falou da mulher. Ele falou o quê? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí sabe o que aconteceu? O Espírito Santo começou a agir em todos ali. Porque onde Jesus estava, ele levava o Espírito Santo. Como você sabe isso, pastor? Se não está escrito no texto? Porque a gente sabe pela Bíblia inteira, por ler a Bíblia. Porque quando os mesmos fariseus perguntam para Jesus, aonde está o reino de Deus? Ele fala assim, o reino de Deus está entre vocês. E ele estava falando do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está entre nós. Jesus traz o reino de Deus, ele traz o Espírito Santo com ele. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí o Espírito Santo naquele momento trabalhou no coração de todos. Trabalhou no coração da mulher, trabalhou no coração dos religiosos, trabalhou no coração dos discípulos, mostrando para todos ali que quem tinha pecado ali? Todos. Por isso que nós não somos melhores do que ninguém. O sangue de Jesus é que nos purifica. Amém? E Jesus é o único. Por que Jesus pode falar isso? Porque ele diz assim, porque ele tinha autoridade para perdoar pecado, porque ele é aquele que estava caminhando para a cruz. Ele ainda não tinha morrido na cruz, mas quando João Batista viu Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Jesus já havia morrido profeticamente, meu irmão, minha irmã. Então por isso que ele tinha autoridade para perdoar pecado e não condenar aquela mulher e não nos condenar hoje. E aí o Espírito Santo começou a agir na vida daqueles religiosos. E quando a gente se torna religioso, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida e fala assim, você precisa mudar. Ele é o Messias. Porque a Bíblia diz, lá em João 16, meu irmão, o Espírito Santo vem nos convencer do pecado. Aí diz assim, porque não creem em mim, porque não cremos em Jesus. Quem que nos faz crer que Jesus é Jesus? O Cristo, o Espírito Santo. E assim nos convence do pecado. Olha só. E o Espírito Santo foi e começou a trabalhar no coração daqueles religiosos. Porque Jesus disse uma palavra, e quando a gente fala a palavra de Deus, o Espírito Santo entra em ação. Esse que é o Evangelho vivo. Nós experimentamos isso. Pela palavra de Deus, com o Espírito Santo, que Jesus falou, as minhas palavras são Espírito e vida. Começou a trabalhar no coração daqueles homens. Mas aí a gente pode escolher, porque Deus, meu irmão, minha irmã, nos deu algo, que é a livre escolha. Naquele momento que a gente ouve a palavra, que o Espírito Santo age, nós podemos escolher seguir a Deus ou não. Uma pessoa que está no mundo, ela não tem como escolher a Deus. Por quê? Porque ela é escrava do pecado. Aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Ela não vai acordar um belo dia e falar que precisa de Deus, a não ser que ela ouça a palavra, que o Espírito Santo esteja. E naquele momento a oportunidade veio para todos ali, porque Jesus veio salvar quem? Só o clubinho dele? Jesus veio salvar quem? Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho, para que todo que nele crê não, mas tenha vida. Deus quer salvar quem? Todos do mundo, todos. Mas Ele salva a todos? Não, porque tem a nossa parte. E naquele momento o Espírito Santo começou a trabalhar no coração daqueles homens religiosos. E sabe o que aconteceu com eles? O que a Bíblia disse deles? No versículo 9: os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos.
todos foram embora. A gente pode escolher ficar na presença de Deus, da palavra, do Espírito Santo, deixar a religiosidade. Eles podiam ter ali ajoelhado e falado: Senhor, me perdoe, nós preparamos essa armadilha para Ti, Senhor, me perdoa, Tu és o Senhor de Israel. Ninguém poderia dar essa resposta a não ser por Deus. Tu tens a mesma sabedoria que Salomão, até maior. Mas eles escolheram ir embora, escolheram ficar com orgulho. E quando nós escolhemos ficar com orgulho, meu irmão, não há salvação. Tem que ter salvação no Evangelho, mas não há salvação se você ficarmos com orgulho, se você falarmos: não, é do meu jeito, Deus, eu que vou escolher quem vai ser o Messias. Era isso que ele estava dizendo. Nós vamos escolher, nós não queremos esse Messias que vem perdoar pecados, que vem curar esse povo maldito, que está cheio de doença. Nós não queremos esse Messias que veio para os pobres, nós queremos o Messias que venha destruir o povo romano, que venha como um Arnold Schwarzenegger, que venha como um exterminador do futuro, que venha como um Rambo, que venha como um Sylvester Stallone, que venha como um Van Diesel, que venha como um Jason Bourne da vida, e que mate todo mundo, e que acabe com os romanos, e que jogue uma bomba. É isso que nós queremos. Mas Ele veio nos libertar do pecado, porque Ele também ama os romanos. Ele ama todos, os gregos, os romanos, os judeus, todos. Mas eles escolheram ficar com orgulho e com a religiosidade. Eles soltaram a pedra, mas a pedra continuou no coração deles. E nessa noite nós temos que soltar a pedra da nossa mão e do nosso coração, jogar a acusação para fora. Se eu só estou falando mal, se eu só estou reclamando, se eu só estou acusando, se eu só estou vendo coisa errada, meu irmão, você e eu entramos na religiosidade e podemos estar a ponto de nos afastar de Deus e de Jesus e da essência do Evangelho vivo, que é o amor. Não tem como ter acesso à salvação sem o amor. A salvação ia vir para todos ali, por causa do amor de Jesus. Jesus mandou aqueles homens embora, sim ou não? Não. Mandou? Não. Você acha que Jesus não amava eles? Mas eles foram embora, porque eles escolheram orgulho. E nós não podemos ficar com orgulho. Mas aí então Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Eu não sei, mas os discípulos também não ficaram, porque Jesus ficou só. Não sei porque os discípulos foram embora, mas nós também, que às vezes achamos que estamos mais perto, que nós não somos os religiosos, temos que deixar a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalhar. Está errado, você precisa mudar, você precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. E aí quando a gente evita de orar, evita de fechar a porta. É ou não é? Sim ou não? Por quê? Porque Deus vai trabalhar bem naquele lugar que a gente não quer que trabalhe. É ou não é? Sim ou não? Mas aí Jesus ficou só com aquela mulher. Olha só. E a mulher ficou em pé diante de Jesus. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Na versão de Almeida diz assim: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Aonde estão os teus acusadores? Quem que nos acusa? Na Bíblia, o diabo. Mas quem que nos defende? Jesus. A essência de Jesus é ser um advogado, já está defendendo a mulher. Aonde estão teus acusadores? Onde estão? Onde foram? Foram embora. Jesus podia pegar a pedra e jogar nela? Sim ou não? Sim, ele estaria errado? Não. Mas Jesus não veio julgar, ele veio salvar. Ele não veio condenar, ele veio nos salvar, nos curar, nos libertar. Ele vai vir, a próxima vez que ele vier, ele vai vir para julgar, porque ele já deu tempo. Quando que ele vai vir? Não sei, mas temos que estar preparado. Mas aqui, meu irmão, minha irmã,
A oportunidade daquela mulher, que parecia a pior da cena, foi a única que ficou com Jesus. Lembra da história de Jesus? De 2 homens que sobem para orar no templo. Um era fariseu e se gabou diante de Deus e falou: Deus, te agradeço porque eu não sou como aqueles outros homens. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo. Te agradeço, Deus. E aí, enquanto veio o outro, diante de Deus, que era um publicano, um ladrão, roubava o dinheiro das pessoas, cobrando imposto, e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Quem saiu daquele templo, daquele lugar justificado, perdoado? Quem saiu? Quem? Quem saiu perdoado? O publicano, e não o fariseu. Por quê? Porque ele se humilhou. E aquela mulher foi humilhada. E Jesus, ele pega o humilhado e ele, o que ele faz? Exalta. A gente conta o texto dessa mulher até hoje. É ou não é? Olha o que Deus fez com a vida daquela moça. Talvez envolvida na prostituição, talvez fosse uma prostituta, não sabemos. Mas todos nós temos pecados: prostituição, inveja. Quem não tem? Avareza, mentira, falsidade. Todos nós temos vários tipos de pecados, sim ou não? Sim. E qual que é o resultado do pecado? É a morte. Mas o que Jesus diz? No versículo 11: eu também não a condeno. Jesus não está aqui para nos condenar. Por quê? Porque Ele já morreu pelo nosso pecado. Ele ainda não havia morrido aqui, mas Ele já estava, sabia que Ele ia cumprir aquilo que Ele veio, o propósito dEle, de tirar o pecado do mundo. E não só o pecado, de ter o perdão, mas de ter a libertação, meu irmão, de uma vida de pecado. A partir do momento que você e que eu ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo veio agir, nós não temos mais desculpa para continuar na vida de pecado, porque Ele nos dá poder no nosso homem interior para abandonar a vida de pecado, para nos voltarmos para Deus, para vivermos para Deus agora. E é esse que é o Evangelho, as boas notícias, de que Deus deseja ardentemente que a gente viva uma vida de filho e de filha de Deus, uma vida liberta do pecado, do poder do pecado, de nos tornarmos pessoas religiosas, e de tornarmos filhos e filhas de Deus em amor. Foi o que Ele deu aquela oportunidade para aquela mulher, e é o que Ele está dando a oportunidade para mim e para você hoje. Aquela mulher foi exposta no seu pecado. Talvez nosso pecado está escondido, ninguém sabe. Mas meu irmão, minha irmã, todos nós precisamos todos os dias, porque o pecado começa lá na nossa mente, lá no nosso coração. Aquele que está em pé, a Bíblia diz: tome cuidado para quê? Para não cair. Mas Jesus, por mais que Ele queira nos salvar, Ele não pode ser cúmplice do pecado. Ele disse o que para aquela mulher? Tudo bem, vai embora. O que Ele falou para a mulher? Agora, vá e não peque mais, ou abandone a vida de pecado. Não faça mais isso. Pode ser que da próxima vez eu não esteja mais com você aqui para te ajudar. Não só diante dos homens, mas diante de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que nasce de novo, nasce de Deus, se torna um filho, uma filha de Deus, não vive mais na prática do pecado. Por quê? Porque recebeu do amor. É aquele que ama a Deus, guarda os seus mandamentos e vive em novidade de vida, não por obrigação, mas por amor, porque nós amamos a Deus de todo o coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Por isso que o coração do Evangelho é o amor, de ir levar uma palavra de esperança, de salvação e não de condenação. E hoje essa palavra chegou para você, chegou para mim, para que a gente vá e faça o mesmo. Não pode ficar só. Se ficar só para mim, se você não levar a palavra para ninguém, meu irmão, você não precisa ser pastor,
Você não precisa ser líder, você não precisa ser nada. Mas sempre você não levamos a palavra para ninguém, é porque está faltando esse dedo. Qual que é esse dedo? Amor. Está faltando. Jesus ficou lá no reino dele no céu. Vou guardar esse amor só para mim? Que os seres humanos se lasquem com seus pecados? Ou ele veio e fala do amor? E o amor ouve, o amor fala. Se nós não falarmos, as pessoas vão morrer, porque elas não têm como sair da vida do pecado. Não adianta você ficar bravo, mas ele vive essa vida de pecado, Deus devia vir destruir ele. Isso é religioso que fala. Mas se ele não ouvir o evangelho, que Jesus morreu por ele, que pode salvá-lo e mudar a vida dele, que ele precisa de Jesus, ele não vai sair, ela não vai sair dessa vida. E você só temos a oportunidade de sairmos dessa vida porque você ouviu essa boa nova. Não importa quanto que você sabe da Bíblia, mas porque você recebeu essa boa nova pela fé. E nessa noite, meu irmão, Deus quer nos libertar da religiosidade. Nessa noite, meu irmão, Deus quer nos libertar do pecado, nos dar perdão do pecado e nos libertar de continuar cometendo o pecado. Porque é o mesmo evangelho que está aqui na nossa Bíblia. Porque se não for o mesmo evangelho que está aqui na nossa Bíblia, que a gente vai viver, vamos jogar a Bíblia fora, vamos pôr fogo, certo? Mas o fogo tem que estar em nós. E aqui que começa tudo. E Deus começa com a minha vida e com a sua vida. E por isso eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero que o ministério de louvor fique aí, fique aí. Eu quero orar por todos. Deus quer trabalhar no meio do seu coração. Eu quero que você feche seus olhos agora. Você põe as duas mãos no seu coração. Deus quer nos livrar de tudo aquilo que nos impede, meu irmão, de viver esse evangelho vivo. E começa com o amor. E o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai trabalhando naquilo que a gente precisa mudar. Não olhe no outro, não pense no outro agora, pense em você. Deus quer trabalhar na sua vida. Ele tem tanto tentado falar com a gente, mas a gente não dá tempo para Ele. Mas agora Ele quer trabalhar na minha e na sua vida. Pela fé. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós cremos nesse evangelho vivo, que começa com amor. Sem o amor nós não somos seus discípulos, nos tornamos religiosos, nos tornamos acusadores, nos tornamos pessoas, ó Pai, rancorosas, pessoas amarguradas, pessoas, ó Deus, que só servem para apontar o dedo, e que não tem uma mensagem de salvação para ninguém. E por isso, Senhor, nessa noite, nós pedimos perdão. Nos perdoa, Senhor, pela nossa religiosidade, nos perdoa pelo nosso pecado. Nós não fomos expostos, talvez, como aquela mulher, mas todos nós pecamos, porque a Tua palavra diz que todos nós pecamos, e se nós dissermos que nós não temos pecado, a Tua verdade não está em nós. Mas, Senhor, nós queremos viver uma nova vida em Ti. Por isso, vem trabalhar no meio, no coração de cada irmão e cada irmã, Senhor, para que a gente seja transformado, que não seja só um sentimento de um culto, de uma palavra, de um momento, mas que seja algo verdadeiro, um divisor de águas, para nós caminharmos daqui para frente novidade de vida, e passarmos esse evangelho para as pessoas que estão lá fora, que não têm escolha, que elas não têm escolha, ó Deus, de viverem no que elas vivem. Se elas não ouvirem as boas novas do evangelho vivo, elas vão continuar mortas. E por isso, Senhor, começa no nosso coração o Teu amor. Derrama sobre nós o Teu amor, Senhor, para que haja salvação. Aquela mulher pode ser salva se ela abandonou a vida, porque daí ela creu em Jesus. E assim nós podemos ser salvos, se nós obedecermos a palavra de Jesus, sairmos daqui e mudarmos, Senhor, as nossas atitudes pela fé em Jesus Cristo. Que o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e que o Espírito Santo de Deus venha te encher de amor, que você tenha amor, amor verdadeiro, amor que transcende, compaixão pelos perdidos, compaixão pelo pecador, compaixão para aquele que está na miséria de viver tantas coisas ruins e não conseguir sair.
mesmo se tenha muito dinheiro, mas que está pobre na sua alma, assim seja, Senhor, assim o Senhor venha derramar sobre os nossos corações, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? Amém? Tem alguém aqui nessa noite, que nunca recebeu o Senhor Jesus, como o Senhor e Salvador da sua vida, que queira entregar a sua vida para o Senhor Jesus, ou que tenha se afastado dos caminhos do Senhor, e que queira entregar, confessar Jesus diante de todos aqui, isso não é você mudar de religião, isso é você entregar a sua vida para Jesus. Não, a gente não entrega a nossa vida para Deus no automático. A Bíblia diz que eu tenho que confessar com a boca, está lá em Romanos 10, versículos 9 e 10, eu tenho que confessar com a boca, e crer com o coração, porque com a boca eu confesso a respeito da salvação, e com o coração eu creio a respeito da justificação diante de Deus, e aí eu tenho paz no meu coração. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar? É só levantar a sua mão. Ninguém? Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então vamos nos assentar, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.